Fala pessoal, hoje estamos aqui de novo para aquela questão que é cristianismo e marxismo. Como sempre, né? Como sempre. E hoje eu convidei o Thomas, também Fala, teólogo, pessoal. ele é meu cunhado. E depois do bolo ser o próprio Jesus aqui na Terra, igual eu fiz a própria reencarnação de Cristo aqui na Terra, falei isso no último vídeo, se você não viu, vai lá ver. Agora a gente tem um pastor dizendo que a oração do Pai Nosso é socialista. E o Thomas, que tem um livro que ele esqueceu de trazer, que é o livro, qual é o nome dele? Teu é o Reino. Teu é o Reino, que fala só da oração do Pai Nosso. Como ele tem esse livro, eu nunca li, A gente coloca na descrição depois o nome, editora e tudo mais. Sim, como ele já leu o livro e sabe melhor do que eu os detalhes dessa oração, eu convidei ele para fazer esse vídeo aqui comigo. Primeiro eu vou dar um panorama que o socialismo e o cristianismo eles são antagônicos, tá? Eles não são de forma nenhuma similares. O cristianismo ele parte da ideia de que o indivíduo, a partir do momento da sua conversão, ele, entendendo a palavra de Deus, passa a ajudar o necessitado, no caso a Bíblia cita a viúva, o estrangeiro e o órfão. Então ele trata dessas pessoas que necessitadas, que precisam dessa ajuda e desse auxílio. Então esse auxílio social citado na Bíblia, que é o amor ao próximo, citado segundo o mandamento de Jesus, ele parte do indivíduo como um ser convertido em Cristo Jesus, que mudou o seu entendimento interior, né? Ele passa a ter o conhecimento da palavra de Deus em si. E todas as boas obras feitas a partir daí são para manifestar a glória de Deus. Ou seja, tudo isso que eu disse não tem nada a ver com o marxismo. O marxismo crê que o Estado deveria gerir as riquezas para não haver pobres e pessoas em situação de necessidade. Ou seja, parte daí já a ideia de Estado e não de indivíduo. Então já é a primeira diferença, a partir daí fora tudo aquilo que eu já disse. E agora voltando ao tema desse vídeo, que é sobre a oração do Pai Nosso, o Thomas vai falar um pouquinho pra gente, a partir de agora, sobre a oração do Pai Nosso e o socialismo e a comparação entre os dois. Sim, eu acho que o grande problema, Gabriel, que se dá nesse debate sempre do cristianismo e socialismo, cristianismo e marxismo, é justamente porque as pessoas estão muito concentradas no fim, isto é, o que a pessoa faz de último. Por exemplo, se a pessoa está fazendo uma caridade, se a pessoa está ajudando alguém, independente da ideologia ou do que está por trás, logo é a mesma coisa. E quando a gente vai pensar sobre isso de uma forma mais elaborada, você vai perceber que se você voltar para trás, a grande pergunta que você deve fazer é: mas para que você faz isso? Qual a sua intenção? Ou melhor, para quem? E na oração do Pai Nosso, você fica claro, evidente para todos nós, principalmente os cristãos, que existe uma finalidade para tudo aquilo que nós fazemos. Existe uma finalidade para tudo aquilo que o cristianismo se propõe a fazer, né? Então, por mais que algumas teorias possam se assemelhar em alguns pontos, não quer dizer que a intenção é a mesma, não quer dizer que a ideia por detrás é a mesma, e nem para quem, né? Então isso que às vezes eu acho que confunde, tá? Mas voltando aqui à questão do Pai Nosso, é interessante a gente, claro, não tem como a gente destrinchar toda aqui a ideia do Pai Nosso, porque é uma questão muito complexa e a gente não tem tempo para isso, por isso que eu vou indicar o livro para vocês. Mas eu queria me dedicar apenas à estrutura do Pai Nosso como ser uma estrutura que talvez seja um caminho para aqueles que querem entender um pouquinho melhor a visão cristã a respeito da oração do Pai Nosso e até a relação ou a não relação, né, com o marxismo, né? O próprio Pai Nosso ele já começa com a ideia Pai Nosso. E aqui é o primeiro momento que entra como ruptura ao marxismo. Por que disso? Porque em um momento o marxismo vai acreditar em algo transcendente,
algo que vai além do homem. Né? A ideia toda marxista é totalmente uma ideia materialista, ou seja, é toda uma ideia de uma estrutura, de uma estrutura de classes, né? De uma ideia antropológica, né? Muito mais definida. E a ideia cristã ela parte do pressuposto que existe um pai e que um pai é nosso. Né? Então, se você pensar a estrutura do Pai Nosso, sempre vai começar com o seguinte: Pai Nosso que está no céu, santificado seja o seu nome. E toda essa primeira parte, toda a ênfase do Pai Nosso é sempre dedicada a quem? A Deus. Ou seja, por conta dele, é por causa dele, a ideia é dele que as outras coisas podem acontecer. E por isso que a segunda estrutura do Pai Nosso, a primeira é essa, e a segunda estrutura começa com o pão nosso é de cada dia, já começa com uma realidade mais humana. Ou seja, a primeira realidade é uma realidade transcendente, a primeira realidade é uma realidade que começa pelo Pai, e por conta dele ser majestoso, por conta dele ser santificado, por conta do reino dele estar aqui, é possível fazer as demais coisas, que é perdoar, que é, digamos, ajudar os pobres, que é fazer tudo aquilo que nós entendemos dentro do cristianismo. Então, o Pai Nosso, ele nos indica uma direção, que é as nossas ações, ela tem uma intenção, que é justamente a intenção de servir aquele que é o nosso Pai, que estabeleceu um reino, que está presente entre nós, e é por conta disso que nós podemos fazer tudo aquilo que nós fazemos para a glória dele. Então, a estrutura, a lógica é diferente. Embora o fim, seja do marxista, seja de esquerda ou do cristão, pode se assemelhar, a intenção por detrás, toda a estrutura, a prerrogativa que está no fundo é totalmente diferente. Então, por isso que não tem como falar que a oração é marxista. Afinal, quem falou isso não estudou, não sabe nem o que é marxismo e nem o que é cristianismo. Né? Então, a sua base era totalmente contraditória, mas o seu fim pode se assemelhar. Mas o mais importante aqui é entender qual é o pressuposto que está por detrás. E o pressuposto do Pai Nosso é justamente em comunidade, porque é nosso Pai, fazer aquilo que está dentro das Escrituras, que é justamente a glória de Deus. Certo. Então é isso, pessoal. É um vídeo assim bem... É um assunto muito amplo, né? Daria pra gente ficar aqui horas comentando, mas a ideia foi só te dar uma direção de que a oração do Pai Nosso ela não é socialista. Não faça o curso que o cara está oferecendo. E é mais ou menos isso que a gente queria deixar aqui para vocês. E siga o Thomas, vai estar também marcado ele aí na descrição do vídeo, e ele vai deixar o nome do livro para vocês poderem pesquisar e poderem ter ainda mais certeza que a oração do Pai Nosso nunca foi e nunca será socialista. Beleza?